Good morning, and it is not a good morning in New York City. Eu pensei, meu Deus, por que estão jogando aviões em edifícios? A major disaster, a plane crash into the World Trade Center. I'm gonna die, aren't I? No. Say I'm gonna die. Ma'am, say your prayers. Nosso medo era quantas pessoas morreriam. Foi difícil suportar. A violência do 11 de setembro separou famílias. Pais e filhos. Irmãos e irmãs. Maridos e esposas. Sobreviventes ficam presos em mais de 1,5 milhão de toneladas das torres que caíram. Havia morte e loucura naquela fumaça. Alguns se reencontraram. Tinha que achá-lo a qualquer custo. Outros não. Vamos levá-lo para casa. Mas após a queda das torres, Deve ter gente esperando o resgate. nada os deteria na busca pelos entes queridos. Não podíamos deixá-los morrer. Uma tarefa imensa e quase impossível. 11 de setembro. O dia seguinte. 11 de setembro de 2001, 4 minutos antes da queda da Torre Sul. 9h55 da manhã. Os andares superiores de ambas as torres do World Trade Center queimam descontroladamente. Centenas de bombeiros já estão no local. Entre eles, John Morabito está retirando civis no saguão da Torre Norte. As pessoas desciam as escadas chorando, algumas queimadas, outras sangravam atingidas pelos escombros. Então, John ouve um som que jamais esquecerá. Era como se jogassem algum equipamento pesado, e era frequente. Era o som de corpos batendo no calçamento. Eram pessoas se jogando lá de cima, e aí vimos que a situação era sombria. Cercado pela morte, John tem uma preocupação mais premente. Ele acredita que em algum lugar do caos está seu irmão caçula, Michael. 1 minuto antes da queda da Torre Sul. 2 blocos ao sul, retirando 500 alunos da escola à sombra das Torres Gêmeas, está a diretora da escola, Ada Dolt. Eu disse, vão pro Battery Park e fiquem com a professora. Ao orientar seus alunos, Ada tem outro motivo para estar apavorada. Sua irmã caçula, Wendy, trabalha bem no topo da Torre Norte. Lembro de pensar, Deus, cuide da Wendy, porque tenho de cuidar das crianças. Então, a Torre Sul começa a ceder. Começamos a ouvir um som alto e horrível. Loud, crackling sound. Eu senti uma corrente de ar fortíssima. Calor, cinzas e... Eu fui levantado do chão, eu voei pelo ar. Eu gritei, Deus me salve, eu não quero morrer. Me virei e vi a nuvem. O vento que veio por trás era muito forte.
felt like it was Parecia que ia cortar seu pescoço. Dentro do saguão da Torre Norte, ainda em pé, Eu rezei, por favor, me ajude. Estava muito escuro e eu ouvia pessoas gritando. o bombeiro John Morabito se arrasta à procura de uma saída. Entrei em pânico e não achava uma saída. Se a Torre Sul desmoronou, John sabe que esta também poderá cair a qualquer minuto. Okay, I don't know where we are. 2 minutos antes da queda da Torre Norte. Started bad, just gets worse and worse and worse. The North Tower is still standing, but the World Trade Center South Tower has collapsed. No subúrbio de Nova Jersey, vendo o terror acontecer ao vivo pela TV, está uma grávida, Louise Buzelli. Era bizarro, irreal. O marido dela, Pasquale, trabalha no 64º andar da Torre Norte. Os 2 edifícios eram quase idênticos, e se um caiu, o dele deveria cair na sequência. No saguão da Torre Norte, John Morabito luta para sair. Ele vê uma faixa de luz. Uma janela. Para mim era um sinal divino. Siga a luz e você vai ficar bem. 1 minuto antes da queda da Torre Norte. Ele abre caminho para sair do edifício e ir para a rua. E aí... a Torre Norte começa a cair. Yes, that is the second tower. That is the second tower. Gritei para correrem. E todos saíram gritando. Era um inverno nuclear, cinzas por toda parte e o silêncio era total. This has been an absolutely unbelievable morning. The news is breaking almost faster than we can get it to you, and right now Vi meu marido morrer diante dos meus olhos, e eu não tinha como impedir. Com a queda do World Trade Center, o que sobrou foi um terreno destruído de 6 hectares, imediatamente chamado de Marco Zero. Tinha cheiro de queimado no ar, fios e veículos pegando fogo. E ninguém sabia o que tinha acontecido. No centro do Marco Zero está a pilha. Aqui, mais de 1,5 milhão de toneladas de vigas de aço partidas e vergalhões retorcidos chegam a 7 andares de altura. Estava tudo cinzento, com fumaça saindo. Parecia uma entidade viva, respirando. Os bombeiros agora estão na linha de frente de outra batalha. Potencialmente salvar centenas de pessoas enterradas vivas. Meu pensamento foi, quem chegou aos andares inferiores não tem como sair. Deviam estar sem ar, mas vivos. Temos que salvar vidas e é isso que vamos fazer. As ruínas fumegantes do Marco Zero são a última esperança para todos os que procuram por algum parente. As chances estavam contra nós, mas faríamos todo o possível. Sabíamos que tinha gente em apuros ali e tínhamos de chegar até elas. Para John, a busca é pessoal. Um dos bombeiros presos no caos é seu irmão caçula. E agora, John só pode pensar no pior. Eu estava enjoado e pensando, eu não posso ir para casa. Ele é meu irmão. Eu o amo muito, somos uma família muito unida. Como que eu vou enfrentá-los? Nunca mais seremos os mesmos e isso vai acabar com a família. "30 minutos após a queda, 10.000 prováveis mortos. the World Trade Center is no more. What was there this morning when we woke up is now gone. A
queda das Torres Gêmeas matou milhares. Mas milagrosamente alguns sobreviveram no emaranhado da pilha. 1,5 milhão de toneladas de aço e concreto pulverizado. Um obstáculo brutal na busca por sobreviventes. Não se enxergava além de metade da quadra. Aquela nuvem ainda pairava no ar. O bombeiro aposentado, Lee Ayelp, está entre os que foram até o local para se juntar à operação de resgate. Gente ferida andava em nossa direção. Havia focos de incêndio. Para Lee, a busca urgente por sobreviventes é angustiante. Ele está procurando o filho mais velho, o bombeiro Jonathan Ayelp. Meu Jonathan. Primeiro filho homem é algo especial para qualquer pai. Tinha 29 anos, casado, com 2 filhinhos, totalmente dedicado à vida e aos filhos. Lee está na periferia do Marco Zero quando ouve um som familiar e agourento. Foi um silêncio arrepiante, exceto por... Quando você está com um tanque de ar nas costas e fica parado por 30 segundos, vem esse apito. Isso indica que um bombeiro está ferido, inconsciente e precisa de ajuda. Lee sabe que um dos sinais de emergência pode estar vindo de seu filho. Eram tantos sinais que era muito inquietante. Em Discovery apresenta... Lee tem outro filho no local com sua própria visão do horror no Marco Zero. O caçula, Brandon. Eram centímetros de poeira onde quer que você estivesse. Eu passei por carros queimados, coisas que explodiram e quebraram. Você nunca espera passar por isso como se não fosse nada. Alguns homens discutiam quantos bombeiros teriam morrido. Foi a primeira ou a segunda unidade inteira. Brandon sabe que seu irmão mais velho é um dos bombeiros desaparecidos. Eu fiquei tentando calcular quando meu irmão entrou. Ele está entre essas unidades ou chegou aqui depois? Mas entre o caos e as perguntas sem respostas, ninguém duvida que há sobreviventes na pilha. Tínhamos confiança de que acharíamos um ponto em que levantaríamos o entulho e naquele vão haveria pessoas esperando pelo resgate. Tínhamos de ser rápidos. Lee está na Rua Oeste. Aqui, os escombros ocupam todo um quarteirão da cidade, impedindo o acesso à pilha. Para as equipes de resgate, chegar ao local é uma tarefa aparentemente impossível. Não há planos e poucos recursos. Eles precisam fazer alguma coisa. Eu me virei e vi 3 operários de construção ali. Um deles disse que sabia onde havia escavadeiras. Eu disse para ele ir buscar. E ele, eu vou ter que fazer ligação direta. Ou seja, ele ia roubá-las. E eu disse, vá em frente. It is a scene just not to be believed. The smoke still billowing. Milhões de pessoas viram a destruição do World Trade Center ao vivo pela TV. Inclusive Joanne Hatton, em Ridgefield, Nova Jersey. Eu fui buscar meus filhos na escola e me perguntavam se o Lenny estava lá. E eu dizia que estava. Lenny, o marido de Joanne, é um agente do FBI visto pela última vez ajudando as equipes de resgate dentro da Torre Norte. This is the worst day in the history of New York City, and we don't even have the death toll in yet. Eu e meus filhos ficamos vendo aquilo e eu só pensava na devastação. Falei para eles que não teríamos notícias do pai durante um tempo. Talvez uma semana. A equipe de resgate no Marco Zero acredita que centenas de pessoas estão presas vivas em vãos criados nos escombros das torres. E o tempo trabalha contra eles.
Estavam presas numa área tomada pela fumaça, sem ar fresco. Não podíamos deixar que morressem, era um momento crucial. Se você alcançasse a pessoa dentro de 1 hora, elas teriam mais chances de sobreviverem. 1 hora depois da queda. Com o relógio avançando, John Morabito busca desesperadamente seu irmão mais moço, Michael, que também é bombeiro. Pensei, tenho que encontrá-lo a todo custo. John se apega a qualquer fio de esperança. Ele acha que se seu irmão sobreviveu à queda, ainda tem uma chance. Mas quando John vê a lista oficial de bombeiros desaparecidos, seu pior temor se confirma. Olhei para a lista e vi o nome do meu irmão. Aí entrei em pânico. Naquele exato momento, no lado oposto ao Marco Zero, a mesma sensação de pânico consome outro bombeiro. Para mim, o John estava morto. Ainda vivo, Michael, o irmão de John, também acredita que seu irmão morreu. John morreu e eu preciso fazer o meu trabalho. Não posso ficar pensando nele. The Port Authority has closed down the Lincoln and Holland tunnels and the George Washington Bridge. Em meio ao caos, as autoridades temem que aconteçam mais ataques terroristas em Manhattan. A diretora de escola, Ada Dolch, reúne alunos e professores e diz para irem para casa. Eu disse, quem mora no Queens comece a ir nessa direção. Eu moro no Brooklyn. Quem quiser ir para lá, me acompanhe. O tempo todo, Ada sabe que está deixando alguém para trás. Sua irmã caçula Wendy, assistente de corretor na empresa Cantor Fitzgerald, que trabalha no topo da Torre Norte. Ninguém soube de Wendy, mas Ada continua esperançosa. Não é a primeira vez que o prédio da irmã foi atacado. Em 93, ficamos procurando freneticamente pela minha irmã depois da bomba. Mas ela tinha passado o dia fazendo compras. Eu me dizia, ela deve estar fazendo compras. Está de volta, com novas equipes, mais destino. John Morabito está trabalhando no Marco Zero há mais de 2 horas, não aceitando a ideia da morte de seu irmão. Exausto, ele finalmente faz uma pausa. Estava desidratado, meus olhos coçavam por causa da poeira e da fumaça. Olhei para o oeste e vi um hidrante. De repente, ele avista um rosto familiar. Eu estava tomando água quando olhei para cima e vi que meu irmão estava na minha frente. Mas como era possível? Eu dei um pulo e chamei, Mike! Meu Deus, está vivo. Eu abracei e disse que o amava. Finalmente podia ligar para casa e contar que nós dois estávamos bem. Quando o vi, tirei um peso dos meus ombros. Perguntei se ele estava bem e ele disse que sim. Então eu disse, ótimo, vamos voltar. Tem outras pessoas lá. Outra família de bombeiros também está desesperada por um reencontro no Marco Zero. Vi homens que eram da companhia do Jonathan, a 288. Vi alguns deles e isso me deixou aliviado. Mas quando Lia Yelp vai falar com eles, sua esperança de encontrar o filho Jonathan evapora. Apenas me olharam e abaixaram a cabeça. Eu entendi. Mas o pai não abandona sua missão. Você tem de manter o foco, ou não se mantém na linha. Temos de continuar, temos de pôr um pé na frente do outro. Naquele momento, preso nos escombros fumegantes, um sobrevivente abre os olhos. Três horas depois da queda. No Marco Zero, as equipes correm contra o relógio para tirar sobreviventes das torres que caíram. Tudo se mexia, havia focos de fogo por toda parte. Tudo estava fumegando.
Com centenas de pessoas da equipe de emergência mortas, a confusão é generalizada. Os bombeiros vasculham a área por sobreviventes sem um plano definido. Não sabíamos para onde ir porque nada era reconhecível. Era apenas aço, uma confusão. Até que, de repente, os rádios do Corpo de Bombeiros criam vida. Os primeiros sobreviventes foram localizados. The information we've been looking for all morning is the extent of the casualties from this horrific attack. A 40 quilômetros dali, membros da família estão reunidos na casa de Louise e Pasquale Buzelli, em Rivervale, Nova Jersey. Louise espera notícias do marido, que estava na Torre Norte quando ela caiu. A mãe de Pasquale está inconsolável. Ela pôs a mão na minha barriga e ficou chorando e dizendo que o bebê precisava ter um pai. Já imaginou? Acho que foi a pior coisa do mundo para ela. Ver a mulher do único filho dela com aquele barrigão e ele não estar ali. Após sobreviver à queda de ambas as torres e ter reencontrado seu irmão caçula, o bombeiro John Morabito volta para seu grupamento. O lugar estava uma bagunça. Os vidros da janela tinham estourado, todo o equipamento destruído, tinha virado um caos. John é do 10º grupamento. É o mais próximo do local onde era o complexo do World Trade Center. Para nós era muito mais difícil do que para os outros bombeiros, porque as torres gêmeas eram os nossos bebês. Íamos lá centenas de vezes por ano e as conhecíamos muito bem. Agora, os homens do grupamento 10 vão procurar sobreviventes nas ruínas. No Marco Zero, mensagens de rádio chegam de dentro da pilha. O pessoal da emergência que está preso ali faz contato com o resgate. Os sobreviventes estão dentro da escadaria B, a única parte da Torre Norte que está intacta. O bombeiro Michael Morabito se arrasta até lá. Só queria ajudar as pessoas. A escadaria é um casulo milagroso para este pequeno grupo de sobreviventes. Foi como se tivessem destroçado o edifício e deixado só aquele pedaço da escada. Michael acha que mais pessoas podem estar presas ali. Ele e outro bombeiro começam a escalar os restos instáveis da escadaria em busca de sobreviventes. Não tínhamos cordas, equipamento, estávamos sozinhos. Se nós dois descêssemos de repente, nos tornaríamos vítimas. O instinto de Michael está certo. Quando os dois olham para cima, fazem uma descoberta surpreendente. Ele olhou para cima, balançou a cabeça e soltou um palavrão. Temos um sobrevivente aqui. O homem que Michael vê é Pasquale Buzelli. Ele conseguiu descer enquanto a torre caía. Me sentei e pensei, estou vivo, é incrível. Ele está sentado sobre os escombros perto da escadaria B, vários metros acima de outros 14 sobreviventes. Estava sentado como se estivesse num parque. Mas existe um problema. Pasquale está separado dos bombeiros por um abismo fundo na pilha. E Michael e sua equipe não sabem quanto tempo tem para tirá-lo dali. Ele pode ter sofrido graves ferimentos internos na queda. Ficamos jogando conversa fora com ele para mantê-lo calmo, pois tínhamos de atravessar o buraco. Eles concluem que só há um modo de tirar Pasquale rapidamente e com segurança. Eles fazem um arreio de corda e o passam em torno dele. Me inclinei para frente e caí pela beirada, mas o bombeiro me segurou.
Eu peguei e o levei para o outro lado. O tempo todo dizíamos, você vai para casa, vai ver sua mulher grávida, vai ter uma vida feliz, não se preocupe. Queria sair, só pensava na minha esposa. Em Discovery apresenta... Louise Buzelli espera ansiosamente alguma notícia sobre o marido. Eu não queria falar com ninguém, só com ele. Eu estava na cozinha. O telefone tocou. E eu pensei, vou atender dessa vez. Peguei o telefone e disse, alô? Sou eu. Eu disse, meu Deus, Pasquale, onde você está? Você está bem? Eu disse, não sei como, mas estou vivo. Ela perguntou quando eu ia para casa. Respondi, bom, vou assim que der. No Marco Zero, apenas 15 pessoas são retiradas vivas dos escombros. O resgate é dolorosamente vagaroso, mas chegam reforços, inclusive o tenente da autoridade portuária, Bill Keegan. Sabíamos onde as torres ficavam e agora tinham caído. Anos trabalhando no World Trade Center tinham dado a Bill um conhecimento único da sua estrutura. Ele sabe que, mesmo agora, há muitas rotas de entrada. Tínhamos diversas entradas. Por baixo, através do metrô, podíamos andar pelos túneis. Mas sua confiança inicial é abalada quando ele encontra um colega. Ele começou a me dar os nomes de alguns dos meus melhores amigos que tinham morrido. Eu falei, quem sabe estão no hospital? Ele respondeu, você ainda não entendeu. Eles não se salvaram. Percebi que era uma situação diferente, que seria um trabalho muito perigoso. E a missão de busca e resgate mais difícil da história de Nova York está para piorar ainda mais. 5h20 da tarde. Enquanto trabalha na pilha, o bombeiro Brandon Ayelp observa com ansiedade o edifício 7. Danificado por fragmentos durante a queda das torres, ele está perigosamente instável. O prédio estava pegando fogo a manhã inteira. Todo mundo trabalhava, olhava para cima. Era uma questão de tempo. Ao norte de onde ficavam as torres gêmeas, o edifício 7 está queimando sem parar há mais de 6 horas. Finalmente, ele cai. Quando alguém mandou correr, percebi aquela nuvem enorme vindo em minha direção. Me joguei atrás de um carro e a fumaça me envolveu. Para Bill Keegan, este é apenas o começo. Era como se a pilha estivesse brava. Havia morte e loucura naquela fumaça. 9 horas depois da queda. Quando anoitece no Marco Zero, apenas 15 sobreviventes foram encontrados até agora. Para chegar até qualquer sobrevivente, os membros da equipe de resgate têm de se arrastar através de teias de aço retorcido e cavar no concreto pulverizado e totalmente compactado. É um esforço monumental que exige um grande número de pessoas. Centenas de trabalhadores da emergência foram mortos no ataque. Mas a solução chega. Pessoas do país inteiro largam tudo para vir para o Marco Zero e dar uma mão. Coloquei as coisas no carro e peguei a estrada. O bombeiro voluntário Lou Angeli percorreu quase 200 quilômetros desde sua casa em Delaware até Manhattan. Perguntei ao chefe onde eu pego ferramentas. E ele, ferramentas? Aqui estão suas ferramentas. Estávamos cavando com as mãos. O método mais fácil de retirar entulho, máquinas pesadas, não pode ser usado. Elas poderiam esmagar quem estivesse vivo nos escombros. Mas rapidamente uma solução é encontrada. Alguém deu a ideia de usar baldes de 20 litros. Aí foram surgindo os baldes.
Para Lou e todos os outros, o trabalho no Marco Zero é física e mentalmente exaustivo. Mas eles são guiados por uma coisa: a determinação de encontrar todo e qualquer sobrevivente. Eu só queria continuar a cavar. Lembro que minhas mãos e meus braços doíam, mas achávamos que estávamos fazendo uma coisa muito importante. 12 de setembro. Quando amanhece em 12 de setembro, as famílias que procuram parentes começam a se desesperar. Correm rumores de que há vítimas vagando pela cidade. Estão zonzas e não conseguem chegar em casa. Ada Dolce se agarra a uma última esperança de que sua irmã Wendy, que trabalhava na Torre Norte, possa estar entre elas. Você se apega a essa coisa da amnésia. Talvez ela esteja com amnésia ou em algum hospital. Pode estar escondida, traumatizada. 13 de setembro. Num último esforço para encontrar Wendy, Ada distribui cartazes, esperando obter informações sobre o paradeiro da irmã. Acho que foi um dos momentos mais tristes. Onde quer que andasse, você via montes de cartazes de pessoas desaparecidas. Missing people. No Marco Zero, as equipes de resgate se organizam melhor, mesmo que as chances de sobrevivência sejam mais remotas. E um novo problema muito triste pede atenção. As pessoas estão recebendo mensagens de voz de parentes que estavam nas torres. Pensando que são mensagens de sobreviventes presos nos escombros, elas pedem ajuda a Bill Keegan. Uma menina ligou dizendo que o pai tinha ligado para ela. Ela falou que ele estava bem, mas precisava de ajuda. Dava para sentir na voz dela que ela queria que fizéssemos alguma coisa. Keegan e sua equipe de busca vasculham o local, mas não encontram vestígios do pai da menina. Keegan logo descobre por quê. A tecnologia está sendo cruel com os vivos. Muitas dessas ligações chegaram ao satélite exatamente na mesma hora e ele ficou saturado. As mensagens foram sendo enviadas 24, 36, 48 horas depois da hora real das chamadas. Com atraso de 2 dias, são mensagens de voz daqueles que já morreram. Crimes reais. Resolvido. No Marco Zero, a busca por pessoas vivas lentamente se transforma na recuperação de corpos. O bombeiro Brandon Ayelp está no Marco Zero desde 11 de setembro, procurando seu irmão mais velho, Jonathan. Estávamos ficando frustrados. Onde ele poderia estar? Em vez de encontrar seu irmão, Brandon encontra outros corpos. Trabalhamos numa pessoa por um tempo. Era só um braço e a mão de um homem. Mas estava com aliança de casamento. Ficamos orgulhosos. A esposa teria uma resposta. Tínhamos encontrado pelo menos alguma coisa. Mas para os Ayelpes e outras famílias, o Marco Zero não é mais o único lugar onde restos mortais podem ser localizados. O FBI agora está usando um antigo aterro sanitário em Staten Island, conhecido, por incrível que pareça, como restos frescos. Entulho do Marco Zero é trazido para cá e revistado uma segunda vez. O agente Gary Fornino administra a operação. Trabalhamos manualmente procurando restos humanos e objetos pessoais. Nossa missão era dar alguma coisa a qualquer família que perdeu alguém, para que pudesse continuar havendo uma ligação com essa pessoa. Agora, para os Ayelpes, encontrar alguma coisa do Jonathan é a última esperança. Era como uma agulha no palheiro, mas algo tinha de ser feito, qualquer coisa. Não importava em que condição, o importante era levá-lo para casa. Terça-feira, 18 de setembro. Uma semana depois dos ataques,
A esperança de encontrar algum sobrevivente no Marco Zero acabou. Agora, a missão é recuperar os milhares de pedaços de restos mortais espalhados por todo o local. A pilha cobra um preço alto dos trabalhadores. Mas na busca por seu irmão, Brendan Ayelpe está focado em uma coisa. Depois de um tempo, você fica insensível aos pedaços de corpo, ao cheiro. Eu tinha uma meta. Encontrar meu irmão. Meu neto mais velho, de 10 anos, vinha correndo e me perguntava: vovô, já achou meu pai? Eu dizia: ainda não. Todo dia era isso. Hoje você achou? Depois de uma semana, ele parou de perguntar. Por 89 dias, os Ayelpes continuam a procurar o corpo de Jonathan. Não encontram nada, até que em 8 de dezembro, uma pista vital. Encontraram um colega que estava trabalhando com ele naquele dia. Estava na escada e se estava ali, ele também estaria. Acharam que estavam perto. 11 de dezembro de 2001. Exatamente 3 meses depois do 11 de setembro, o corpo de Jonathan Ayelpe é encontrado. Fui para trás de um dos prédios muito contente. Finalmente tínhamos encontrado meu irmão. Você se escondeu, mas te achamos, amigão. E aí pensei, como esse pode ser um bom dia? Não faz sentido, mas provavelmente e infelizmente é um dos melhores dias que terei na minha vida. Em Nova York, o grupamento que perdeu um homem num incêndio é que retira o corpo. No caso, Brendan, eu e alguns outros que estavam lá. Fomos nós que tiramos Jonathan dali e o levamos para casa. Ada Dolt tem notícia do destino da irmã Wendy. Ela é um dos 658 funcionários da Cantor Fitzgerald mortos nos ataques. A família de Ada fornece amostras de DNA para as autoridades, esperando que o corpo de Wendy possa ser identificado. Como é possível pôr fim nisto? Minha mãe estava arrasada. Não sabíamos o que era certo e o que não era. No dia seguinte ao Natal de 2001, eles finalmente têm uma resposta, uma ligação do médico legista. Eu não diria que foi coincidência a primeira identificação da Wendy ser por 2 molares. Porque ela sempre tinha um grande sorriso no rosto, estava sempre mostrando os dentes. Não foi surpresa encontrarem os dentes dela. É bobagem, mas isso traz algum consolo. Mais partes do corpo de Wendy são recuperadas, mas as repetidas ligações das autoridades só trazem dor. Nós dissemos, por favor, não liguem mais. Não estamos montando um quebra-cabeça. Wendy não está mais aqui. Não queremos saber mais nada. Os Ayelpes e Ada Dolt têm sorte. Os restos mortais de quase a metade das vítimas do World Trade Center nunca foram identificados, deixando suas famílias com nada. Estava morto. Não sabia o que dizer aos meus filhos. Só tinha esperança que o encontrassem. Joanne Hatton está entre aqueles que jamais receberam um corpo. Eu queria alguma coisa, mas não terei. O marido dela, o agente do FBI Lenny Hatton, morreu na queda da Torre Norte. Mas o aterro sanitário em Staten Island oferece um consolo. É encontrado um fragmento derretido da arma de 9mm que Lenny usava. Eu a segurei. Foram muitas emoções ao mesmo tempo. Eu queria ficar com ela porque fazia parte dele. E meus filhos teriam uma parte da história daquele dia.
Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha o que enterrar e que meus filhos pudessem ir visitar sabendo que ele estava lá. Então, eu a enterrei. Milhares de pessoas passaram 8 meses e meio procurando os mortos no Marco Zero. Gente do Corpo de Bombeiros, da polícia, da autoridade portuária, bem como operários da construção e legiões de voluntários. 30 de maio de 2002. O último pedaço de aço é retirado do Marco Zero, marcando o fim da operação de resgate e limpeza. O término oficial da missão é declarado pelo tenente da autoridade portuária, Bill Keegan. A última peça de aço está indo para o aeroporto Kennedy. Código 98, que significa terminamos. Obrigado, Central. Câmbio. E agora? Com a queda das torres, dezenas de milhares de vidas foram mudadas num instante. Elas e nós fizemos a mesma pergunta. E agora? Com a graça de Deus, eu não só tenho meu irmão, como tenho orgulho por ele ainda ser bombeiro. E eu também. Para alguns, agora é viver uma vida nova. 2 meses depois de sobreviver milagrosamente, Pasquale Buzelli e sua esposa Louise ganham sua primeira filha. Seu nome, Hope, que significa esperança. Foi incrível ver o nascimento dela. Foi muita sorte estar ali para ver isso acontecer. Todos que foram tocados pelo 11 de setembro devem achar um jeito de continuar. Eu demorei muitos anos para perceber que não dá para recriar a vida que eu tinha. E agora eu aceito isso. Você não pode se deixar levar. O bom Deus nos deu forças. Mas continuar, pode acreditar que fomos em frente. Tivemos que nos concentrar no que era importante. E o importante é o amanhã. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.